as pessoas, de modo geral, têm uma tendência conservadora. Não todos, claro, e hoje em dia, com essas pautas socialistas, principalmente marcusianas, sendo colocadas na cabeça das pessoas cada vez mais e mais, pouco a pouco está se conseguindo realmente matar o conservadorismo das pessoas, mesmo dos mais velhos. Mas, no geral, as pessoas ainda pensam em fazer o que é certo, e mesmo aqueles que defendem as pautas marcusianas, sabendo o que estão fazendo ou não, né? Geralmente eles ainda pensam que fazem isso devido a uma noção de justiça, uma noção de bom, do que é bom, mesmo que na verdade esteja defendendo o que é mal. Então, assim, as pessoas têm uma tendência conservadora, né? As pessoas têm uma tendência a querer ter uma família, a querer viver bem, enfim, a não praticar mal e a praticar o bem e fugir do mal, né? Então seria essa a base do conservador, que também é a base até da justiça. Então o conservador, ele busca, na medida do possível, viver, né, as virtudes, viver moralmente. Isso não significa que ele vai conseguir fazer isso, porque se conseguisse totalmente seria um santo. No entanto, sim, é uma meta a ser tentada. Não que vai ser conseguida, também não significa que o conservador seja um religioso ferrenho, nada disso. A pessoa, ela na verdade vai pôr, né, o sentimento de honra e de justiça e fortaleza para não cair nos erros, a prudência para ver o que é certo e errado, e a temperança para não exagerar nos prazeres. Tudo isso aí envolve, né, o que é ser conservador. E o conservador em política vai procurar, né, o bem do povo. Tanto a pessoa do povo vai exigir o bem do governo, quanto o governo vai querer o bem do povo. Ao mesmo tempo que, sim, o conservador ele quer cada vez mais um Estado menor, que não se intrometa nem no mercado e nem na vida do dia a dia da pessoa. Ficando o governo, dependendo do nível do conservadorismo da pessoa, ou num Estado muito pequeno, em que algumas funções, vão ser mantidas, como a justiça, a polícia, o exército, a diplomacia, e o resto tudo a sociedade vai prover. Ou então, né, como nós da Escola de Salamanca, que pregamos que o Estado deve ter apenas o exército para defesa externa. O resto tudo pode ser privatizado. Se você pensa, mas isso aí não vai dar certo, mas é por causa do seu pensamento, que já está totalmente imbuído do socialismo ou do marcusianismo. Se você pensar antigamente, antes da Revolução Industrial, e até no começo da Revolução Industrial, é claro que você vai me dizer, mas o mundo era diferente e tinha muito menos gente, e as famílias eram maiores. Mas os pais cuidavam dos filhos quando eles eram pequenos, e os filhos cuidavam dos pais quando eles estavam velhos. E depois, né, quando entrou o século XX, que as famílias começaram a se tornar um pouco menores. As várias profissões acabaram por fazer as próprias previdências, né, que estava dando certo. Só que daí veio o governo, fechou tudo e tomou para si a previdência. Então, o que aconteceu? Se formou aí a Previdência Social, claro que não é só a Previdência Social, tem toda uma história atrás disso, mas vamos ficar no hoje. E que chegou um momento que até mesmo a saúde, tudo está no governo, e o governo não arrecada o suficiente, e cada vez mais as pessoas têm menos filhos,
e cada vez tem menos gente com um emprego fixo. Então, o dinheiro que entra para a Previdência Social está cada vez menor. Está falindo a Previdência, falindo o SUS e falindo tudo. E o governo está injetando dinheiro para ver se consegue manter o que, na verdade, nunca deveria ter sido feito. Se você pensar que antigamente a igreja, no caso a igreja católica, está certo que no Brasil tinha pouco protestante. Então era mais a igreja católica. Nos países protestantes eram as próprias igrejas protestantes mesmo, que mantinham hospitais, orfanatos e asilos, né? Tanto que todas essas santas casas que você vê por aí, que hoje em dia são tudo privatizadas, antigamente era tudo da igreja. E se você pegar os imigrantes, eles fizeram hospitais que são os melhores que nós temos, né, principalmente aqui em São Paulo, que, por exemplo, a Beneficência Portuguesa, o Albert Einstein, o NIP brasileiro, dentre outros, né? Os portugueses fundaram o hospital para cuidar dos portugueses, os judeus para cuidar dos judeus, o NIP brasileiro para cuidar dos japoneses, o sírio-libanês para cuidar justamente dos sírios e dos libaneses. E depois abriram ainda para o povo, que não era, para os brasileiros também. Então, assim, a sociedade sempre deu um jeito. Mas nós estamos tão imbuídos nessa ideia de que o governo tem que dar tudo, que nós não pensamos no passado. E não vemos que as respostas já tinham no passado, mas que nós abandonamos e não sabemos, ou nem lembramos, como pode ser isso, uma vida assim. Então, não é uma utopia, é uma realidade que foi abandonada. Então, o que a gente precisaria era retornar a isso. O problema é que a propaganda e o círculo de poder envolvendo as outras áreas, que seriam, como, de certa maneira, como eu já falei, o marcusianismo, o socialismo, o comunismo, o fascismo e o liberalismo, cercam de tal maneira os conservadores que cada vez vão se tornando cada vez menos e menos. E a qualquer tentativa de expressão de um conservador, há sempre milhares e milhões de esquerdistas, vamos dizer assim, para calar a boca do conservador. E é o que a gente vê, em todos os lados, no governo, na vida do dia a dia, na internet e tudo mais. Então, como falei, o que prega o liberal, também prega, de certa maneira, o conservador. Como falei, seria uma sociedade livre, um mercado livre. No entanto, tem que ter o crivo da moral, porque sem o crivo da moral, fica uma bandalheira. Não é você... Vem o dinheiro de onde vier, é dinheiro. Ou seja, pode ser ter tráfico de drogas, se o dinheiro está valendo. Tanto que o liberal prega até a liberação das drogas. Não, o conservador fala assim, não, isso não pode. Então, mesmo o lucro, você pode comprar uma coisa por R$1 e vender por 100. Já o conservador fala, não, comprei por R$1, posso vender por 2 ou 3, Porque o conservador geralmente vai pensar assim, eu vou não ter um lucro tão grande, mas vou vender muito e acabo ganhando bastante dinheiro e eu posso ainda ajudar muita gente, sem deixar de ter as benesses do meu trabalho. Já o liberal, geralmente, ele pensa em ter um lucro gigantesco, não importa se ele venda muito ou pouco. Ele quer cada vez um lucro cada vez maior, o que acaba desestabilizando também a sociedade. E o que gera mais pobreza, apesar que geralmente os liberais
ao falar que o liberalismo não causa pobreza, gera muita pobreza. Na verdade, a maior parte da pobreza que nós temos hoje foram por pautas liberais. E a miséria em si e tudo mais que nós tivemos no mundo socialista, também devido às pautas, tanto socialistas quanto comunistas. Então, é de se pensar, né, a importância do conservadorismo. Né, que nós temos que manter vivo o conservadorismo. Caso contrário, nós estaremos perdidos.